seja bem-vinda, obrigada por falar para a gente um pouquinho mais sobre o diagnóstico da hanseníase no Brasil. Então, para começar, eu queria saber o seguinte: como está a situação da hanseníase no Brasil? Você senhora tem alguns dados sobre isso? Sim, a hanseníase continua praticamente imutável nos últimos 5 anos no Brasil. A gente continua com cerca de 30 mil novos casos sendo diagnosticados anualmente e não temos expectativas e melhorias, por enquanto, em relação às políticas de saúde pública. E em relação à pandemia que a gente está vivendo, né, teve alguma mudança em relação ao diagnóstico da hanseníase? Mais pessoas foram testadas ou menos pessoas foram testadas? Infelizmente, no ano de 2020, nós tivemos apenas 40% dos pacientes diagnosticados, daqueles que eram esperados, né? Como a gente espera, cerca de 30 mil, 28 mil novos casos todos os anos, no ano de 2020, houve um impacto muito grande, principalmente porque os pacientes com queixas não procuraram a unidade básica de saúde. E as consequências disso são bem graves, né? Os casos podem se agravar? Certamente, porque uma das estratégias que a gente procura ter para evitar sequelas da hanseníase é ter o diagnóstico precoce. E quanto mais tardio o diagnóstico, maior a chance do paciente vir a ter sequelas. É importante dizer que hoje no Brasil, infelizmente, no diagnóstico, nós já temos cerca de 46% dos doentes já apresentando alguma deficiência física, ou visível ou funcional, que nós chamamos de grau de incapacidade 1 e grau de incapacidade 2. Então, 46% destes pacientes no diagnóstico já estão sequelados, infelizmente. Por isso que a gente reforça aqui a importância do diagnóstico, né? E como é feito esse diagnóstico no Brasil atualmente? O diagnóstico no Brasil, atualmente, é dada uma grande importância no diagnóstico clínico, e temos dois exames complementares que a gente pode lançar mão: o raspado dérmico, antigamente chamado de baciloscopia, e a biópsia. Veja bem, a biópsia não é essencial para o diagnóstico, é utilizado principalmente no diagnóstico diferencial ou na confirmação diagnóstica nos casos mais, digamos, graves ou de difícil diagnóstico, né? A baciloscopia, ela é utilizada, o raspado dérmico é utilizado de uma maneira também de follow-up, de acompanhamento do doente. Por exemplo, um doente que tem um índice baciloscópico de 4, a gente espera que o índice dele abaixe anualmente, então a gente faz esse teste anualmente durante e mesmo após o término da medicação. Certo. E o SUS ele está investindo agora no diagnóstico molecular para a hanseníase. Quais os impactos positivos desse novo método que está sendo implantado? Olha, a gente tem que olhar, ao meu ver, olhar a pandemia de uma maneira positiva. Hoje em dia, o teste PCR está na boca do povo. Todo mundo sabe o que é um PCR, né? Que é, na verdade, a identificação genética do microorganismo que causa várias doenças. A gente tem PCR de Covid, a gente tem PCR de clamídia, a gente tem PCR de vários outros microorganismos. Então, eu vejo de uma maneira muito positiva a vinda da pandemia e do PCR e fico extremamente satisfeita, como rancenóloga, de saber que agora a gente tem um teste molecular, um PCR, para poder ajudar no diagnóstico da hanseníase e também no controle e na identificação daqueles pacientes que têm uma resistência antibacteriana, né? Uma resistência de antibiótico. Perfeito. E quais as vantagens do teste molecular? Ele é mais preciso? Os resultados são mais rápidos? O PCR tem a grande vantagem de ser extremamente preciso. Quando ele é positivo, ele é 100% específico, né? Porque cada micro-organismo tem o seu código genético. Existe
uma pequena dificuldade onde hoje o PCR para hanseníase é feito numa amostra de tecido, ou seja, é preciso ser feita uma biópsia para a gente poder extrair a possível presença da bactéria que causa a hanseníase, o bacilo que causa a hanseníase, naquela amostra tecidual. Existem algumas formas de hanseníase que são consideradas paucibacilares, né? A hanseníase que tem menos quantidade de bactéria por grama de tecido, e que o PCR seria, digamos, menos sensível. Mas, no Brasil, a nossa grande maioria dos nossos doentes de hanseníase, eu digo a grande maioria, mais de 80%, menos de 90%, são doentes multibacilares. São doentes que têm uma grande quantidade de bactéria na pele, então isso facilita bastante e estimula a gente usar esse tipo de diagnóstico para a hanseníase. Perfeito. A doutora comentou um pouquinho sobre as resistências, né? Nos últimos Sim. anos, tem aumentado a resistência da Mycobacterium leprae a medicamentos? Primeiro, eu gostaria de dizer que a poliquimioterapia existe no mundo há 40 anos. Então, há 40 anos, nós utilizamos o mesmo coquetel de 3 antibióticos para tratar hanseníase. Então, só aí a gente já pode inferir que existe realmente uma tendência importante de resistência antibiótica para o tratamento da hanseníase. Os últimos dados do OMS nos mostra de 8 a 10% de resistência. Em alguns centros de referência do Brasil, nós temos até 18% de resistência a um ou a dois antibióticos da poliquimioterapia. E a gente estava falando do teste de PCR. Esse teste, ele identifica essa resistência ou é necessário fazer um outro teste para isso? O teste PCR que as fitas Heine oferece, também ele é servido para identificar a resistência medicamentosa. Ele é utilizado, claro, para identificar, diagnosticar a doença, porque ele identifica a presença do DNA, mas ele também traz essa vantagem da gente poder saber já nesse teste rápido, que é feito em 24 horas, saber qual antibiótico ou quais antibióticos que aquele paciente apresenta resistência para o tratamento, e aí a gente pode atualizar ou já solicitar uma droga de segunda escolha para aquele doente. O teste convencional, assim, as fitas Heinz, elas detectam essa resistência. Os outros testes, eles detectam também a resistência a medicamentos? O Mycobacterium leprae, ele não é cultivado em laboratório. Então, isso dificulta bastante a pesquisa de resistência microbiana. Como é feito hoje, antes da presença das fitas Heine no mercado? A gente faz a inoculação de uma amostra do paciente no coxim da pata de um camundongo especial, que chama-se camundongo nude, né? Este laboratório, é só o único laboratório que faz isso no Brasil, localizado no Instituto Lauro de Souza Lima, e a gente pode esperar até meses para ter o resultado, porque a gente inocula no camundongo e a gente tem que esperar para ver se aquele camundongo vai desenvolver hanseníase ou não. Então, é um método ainda científico, muito limitado e de muito longa resposta. A gente tem que aguardar muito tempo para ter a resposta. Doutora Laila, em que momento é o ideal para que o médico peça o teste de resistência a medicamentos? O paciente de hanseníase, a partir do momento que ele toma a primeira dose, começa o tratamento dele, estou falando dos pacientes multibacilares, às vezes eles demoram 3, 4, 5 meses para a gente começar a ver uma melhora das lesões. Pensando em resistência medicamentosa, realmente
a partir do 8º mês seria o ideal, né? Segundo as diretrizes do Ministério da Saúde, a gente deveria começar a pensar em resistência a partir da 12ª dose. Eu acho que com o advento do acesso à biologia molecular, a gente poderia pensar a partir já do 8º mês, simplesmente para a gente saber se esse paciente é um reator lento, ou seja, o medicamento está fazendo efeito, mas ele vai precisar de mais meses para reagir, igualmente como acontece na tuberculose, né? A gente sabe que às vezes tem paciente que precisa de mais meses para poder completar o tratamento, né? Ou se não, se é já um paciente que já no 8º mês as lesões estão imutáveis, não melhorou muito pouco, e a gente já tem essa suspeita e a gente já sabe, bom, o paciente provavelmente é uma resistência. Então, se a gente diagnosticar isso através do teste molecular, a gente já pode solicitar a medicação de segunda linha. Quer dizer, isso encurta o tempo de tratamento do paciente e, claro, que oferece ao paciente um prognóstico de menores chances de ter complicações e sequelas da doença. Doutora Laila, a OMS tem alguma posição em relação à resistência medicamentosa da hanseníase? Sim, no último boletim epidemiológico, a OMS sugere fortemente que os países endêmicos façam uma farmacovigilância em relação à resistência medicamentosa. Isso inclui, claro, o nosso país. Nós temos cerca, como eu já disse, de 8 a 10% de resistência medicamentosa para a poliquimioterapia no Brasil. Então é importante testar para entender a quantidade também, né, de resistência, de casos de resistência que a gente tem no Brasil. Sim, é importante a gente testar para a gente poder ver qual é o tamanho do problema, né? Porque o subdiagnóstico e o diagnóstico mesmo de classificação errônea ainda, infelizmente, é frequente. Vale lembrar também que a OMS relatou, no último boletim epidemiológico, que o Brasil é responsável por 44% dos retratamentos de hanseníase no mundo, né? Os retratamentos são considerados aqueles pacientes que precisaram reiniciar o tratamento, ou porque abandonaram, ou porque o tratamento não foi suficiente, ou porque houve resistência medicamentosa. Então, essas 3 categorias, todos entram em retratamento. 44% do mundo dos retratamentos são brasileiros. Perfeito, doutora. Era isso. Tem mais algo que você gostaria de falar? Algum recado que você gostaria de deixar em relação ao diagnóstico da hanseníase no Brasil? Eu gostaria de dizer que a implantação atual de um teste molecular para a hanseníase no Brasil é um excelente avanço na hansenologia. É realmente um divisor de águas, onde mostra que o Brasil pode continuar a fazer ciência de qualidade. Nós somos, infelizmente, o 2º país em prevalência desta doença e o 1º país em incidência de hanseníase. O que significa isso? Lembrando os colegas, em número de novos casos, nós somos ainda o 1º país no mundo.